Muito bom dia e que Deus abençoe a nossa semana. Estamos iniciando aqui mais uma semana e vamos continuar aqui com essa leitura abençoada do Evangelho de Lucas. Hoje, chegando aqui ao capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Eu queria convidar você para compartilhar essa mensagem com muitas pessoas, para se inscrever também no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe o seu like e vamos então aqui à nossa leitura do dia de hoje. O texto está no versículo 1, nós vamos ler até o verso 4. A oferta da viúva pobre. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Glória a Deus. Muito bem. Jesus está ali no templo e, como diz o texto, ele está ali observando todos os detalhes da adoração, da forma como o culto era prestado naquele tempo, assim como nós sabemos que ele está na igreja hoje. Lá em Apocalipse diz que ele anda no meio dos 7 candeiros, ou seja, o Senhor está no meio da igreja. E isso é uma informação muito valiosa para nós, mas que deve trazer um temor muito, mas muito grande no nosso coração. Porque não é qualquer oferta, não é qualquer culto que é aceitável aos olhos do Senhor, tá? Não é. E quando nós lemos esse texto, normalmente eu mesmo já preguei esse texto de uma forma, vamos dizer, errada, porque a ênfase que a maioria daqueles que interpretam esse texto dá é a forma como se deve contribuir na igreja. E o que Jesus está ensinando aqui, o que Jesus está trazendo aqui para a gente nesse texto, não é a forma de contribuir. Não é isso. Existem outras passagens bíblicas que darão ênfase à forma como se deve contribuir no templo, a forma generosa, tá? Que se deve contribuir com a oferta. Porém, o que o Senhor está fazendo aqui é denunciando a injustiça que havia dentro do templo. A forma como se estava cultuando a Deus, inclusive na hora de ofertar, era uma forma errada. Por quê? Porque a viúva, o órfão, na Bíblia, sempre receberam o amparo do Senhor. Aliás, quando você lê lá em Deuteronômio 14, verso 28 e 29, diz assim: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, o Senhor Deus, durante toda a Bíblia você vai ver os profetas, e também no Novo Testamento você vai ver lá em Tiago que a verdadeira religião
é atender o órfão e a viúva, o Senhor sempre teve essa preocupação em que não faltasse para aqueles que menos condições tinham, que naquela época representava a viúva. Então essa viúva dá todo o sustento, ela fica sem nada. Enquanto outros poderiam contribuir com mais, inclusive os que interpretam a Bíblia, que estudam esses tempos, dizem que havia um lugar específico para contribuição e era declarado esse valor. Esse valor ele é declarado. Cada pessoa, ao ofertar, ela declarava: eu vou ofertar tanto. Por isso se sabia, havia facilidade em saber o quanto cada um contribuía. E o valor mínimo estabelecido para a contribuição era justamente essas 2 moedas que essa viúva deu. Porém, essas 2 moedas, que era o valor mínimo aceitável para a contribuição, era tudo que ela tinha. E ela ficou sem nada. Então, o que Jesus está dizendo é que não é justo a forma como se estava cultuando a Deus, no momento ali até mesmo da oferta. O que o Senhor está fazendo ênfase é sobre a injustiça que estava acontecendo no templo. Então, muitas vezes nós pegamos esse texto e aplicamos hoje para a forma de contribuir, como um exemplo de contribuição, embora ela foi generosa na sua contribuição, mas acaba criando uma situação de injustiça e de exploração daqueles que menos têm, tá? Você pode observar que o texto anterior a esse é aquele que Jesus fala, você pode ler aí na sua casa, no final do capítulo 20, Jesus está falando do quê? Guardai-vos dos escribas. E uma das coisas que ele fala é porque os quais devoram as casas das viúvas. E para se justificar, eles fazem longas orações. Olha só. E que vai haver um juízo muito severo sobre eles. É o que você lê no último versículo do capítulo 20. Olha só aonde está inserido essa questão da viúva, da oferta da viúva. Está inserido num contexto de exploração da viúva. Então o que Jesus está ressaltando é sobre isso. Tá? Agora, você observa que o que vem depois desse texto de Lucas 21 é sobre a profecia da destruição do templo. Ou seja, aquele lugar aonde estava sendo praticada a injustiça, a exploração, seria destruído. Aquela forma de culto havia sido rejeitada pelo Senhor porque não é a forma correta, tá? Então, mais do que falar princípios do como se deve ofertar, o que o Senhor Jesus estava ensinando aqui, o que a palavra de Deus nos está ensinando aqui, é o não cometermos as injustiças, a exploração dentro da igreja, também dos governos, das autoridades, o patrão. Todos nós devemos ter esse cuidado para não cometermos a injustiça. O Senhor não se agrada da injustiça. Você observa que o juiz anteriormente fala de juízo sobre os fariseus e posteriormente fala de um juízo sobre aquele templo que foi destruído no ano 70 e até os dias de hoje não foi mais reconstruído, porque não é a forma que Deus aceita como adoração, tá? Então nós precisamos guardar essa palavra com muito temor e tremor, lembrando que eu disse lá no começo, que o Senhor Jesus está no meio do templo. Ele vê a forma como nós, ele observa, ele não apenas vê, porque ver é uma coisa, observar é olhar atentamente. Ele está olhando atentamente para cada intenção do nosso coração, tá? Que o Senhor nos dê graça para andar na sua presença e para obedecer a sua palavra. Eu quero que você prepare o seu copo com água, porque nós vamos agora falar com Deus. Vamos orar, pedir a Deus uma jornada feliz
no dia de hoje. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, louvado, exaltado seja o teu nome. Te agradecemos por esse dia. Queremos te pedir, nos dê uma jornada feliz e abençoada. Oramos para que o Senhor abençoe, Senhor, essa semana, toda essa semana. Pedimos ao Senhor que ao irmos ao nosso trabalho, ali o Senhor nos guarde, nos livre. Aqueles que estão em casa, aqueles que vão estudar, nós oramos pela nossa casa, para que o Senhor guarde a nossa família, para que o Senhor os livre de todo o mal. Guarda o coração deles, livra eles, abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro por cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Oramos por cura, oramos por cada nome, por cada pessoa que tem precisado, que está precisando de um socorro, de um verdadeiro milagre. E declaramos aqui que haja cura, que haja libertação, que haja restauração pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra esta água em nome de Jesus. Amém. Beba da água. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana e até amanhã.